Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te cumprimento a você, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, você que está assistindo esse vídeo, que Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. É uma bênção, né? Quão bom, né, eu poder estar aqui, trazendo a palavra de Deus para a edificação das nossas vidas. Queridos, e nessa noite eu quero trazer a palavra de Deus para nós, que está lá no livro de 1 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Queridos, nós vamos ler a partir do primeiro versículo, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, a partir do primeiro versículo. Nos diz assim a palavra do Senhor, queridos. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventuras carnais? E não andeis segundo os homens, porque dizendo, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelas quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o conhecimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus é quem dá o crescimento. Versículo número 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Meu irmão e minha irmã, o apóstolo Paulo, ele foi o fundador da igreja de Coríntios. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 18, nos fala de Paulo em Coríntios, quando ele funda a igreja de Coríntios. E lá no versículo de número 11 de Atos, capítulo de número 18, nos fala que ele ficou ali 1 ano e 6 meses ministrando a palavra de Deus. O apóstolo Paulo foi o fundador dessa igreja ali em Coríntios. Queridos, o apóstolo Paulo, ele ministrou ali a palavra de Deus. Queridos, e ali em Coríntios, o que perdurava ali, naquela cidade, ali em Coríntios, era a carnalidade, a depravação. Carnalidade, depravação, a desonestidade, ali embriaguez, avareza. Tudo isso estava ali perdurando ali na igreja de Coríntios. Havia uma deusa ali que chamava Afrodite. Afrodite, ela era a deusa do amor, né? Ali, ou seja, ela era uma deusa da fertilidade, da beleza, do amor, de acordo com a mitologia grega. E ali na cidade de Coríntios, o povo estava assim, muita carnalidade, né? Carnalidade, desonestidade, depravação, né? Coisas ali, muita embriaguez, o pecado sexual ali naquela cidade, coisas que não agrada a Deus. Mas aprove Deus enviar esse ministro, esse apóstolo, esse homem de Deus, o apóstolo Paulo. Ele ficou ali ministrando ali naquela cidade 1 ano e 6 meses. 1 ano
6 meses. O apóstolo Paulo ali, ele ministrou, ele falou da palavra de Deus, ele pregou a palavra, ele ensinou a doutrina, que é a palavra de Deus, ele ensinou os ensinamentos ali de Deus naquela cidade, né? Naquela cidade. Mas, queridos, ele escreve ali novamente porque, diante de tudo aquilo que ele pregou, tudo aquilo que ele ensinou sobre Jesus Cristo, das coisas certas, da doutrina certa, né, tudo aquilo que ele recebeu ali de Deus, os ensinamentos certos da palavra, ele ministrou, ele pregou a Jesus Cristo ali naquela cidade. Queridos, mas aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 3, queridos, houve um momento ali naquela igreja, né, que o povo ali começou a esquecer de tudo aquilo que o apóstolo Paulo ele pregou ali. Ele pregou a Jesus Cristo, ele pregou a verdade, ele pregou como, né, as coisas, né, deveriam ser, como o povo ali deveriam fazer as coisas certas em Cristo Jesus. Ele pregou a palavra, ele pregou todas as coisas, mas aqui no capítulo de número 3, o apóstolo Paulo, né, ele escreve ali a Coríntios de novo, falando aqui sobre, e eu, irmãos, eu não vos pude falar como, né, espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Queridos, começou a entrar ali no meio daquela igreja a carnalidade. Começou a entrar ali a divisão. A divisão começou a tomar conta ali daquela igreja. O povo começa a esquecer dos ensinamentos do apóstolo Paulo, queridos, né? A carnalidade começa a entrar, depravação, né? Começa a entrar ali, queridos, aqui, olha, no versículo 3, começa a entrar naquela igreja, olha, porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, começa a entrar ali naquela igreja, inveja, contendas, divisões, começa a entrar ali naquela igreja, ali ao qual Paulo estabeleceu em Coríntios, ao qual ele pregou a palavra ali durante 1 ano e 6 meses, o povo esqueceu e começa a entrar inveja. Inveja é pecado, queridos. Começa a entrar contenda, começa a entrar ali idolatria, divisões. Queridos, e lá no livro de Gálatas, queridos, nos fala, né? Lá no livro de Gálatas, nos fala sobre as obras da carne. Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria. O povo ali estava idolatrando, havia uma divisão ali naquela igreja, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Tudo isso é obra da carne, de acordo com Gálatas, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 19, invejas, homicídios, bebedices. Queridos, e o apóstolo Paulo ali, ele se depara com essa situação, o povo esquecendo de tudo aquilo que ele pregou, queridos. E o que eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo esse vídeo, queridos, não deixe de buscar a Deus, né? Não ceda às tentações. Nós somos tentados, queridos, mas quando nós buscamos ao Senhor todos os dias, querido, quando nós oramos, nós buscamos, nós nos consagramos, nós lemos a palavra, nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração. Quando nós oramos a Deus, quando nós permitimos o Senhor, Ele nos quebrar cada dia, nos fazer de novo. Quando nós permitimos o Senhor, que morra em nossas vidas o velho homem cada dia. Quando nós buscamos ao Pai, querido, nós nos fortalecemos espiritualmente. E certamente, né, o povo ali, certamente eles deixaram de buscar, né, ao Senhor. Eles começaram a perder o foco.
né? Eles deixaram ali de buscar ao Senhor. Certamente aquele povo ali deixou, olha, de jejuar, de orar, né? De buscar, de se derramar diante do Senhor, de pedir ao Senhor para entrar no coração deles a cada dia, mudar, fazer morada, fazer a reforma que precisa, fazer só aquilo que o Senhor pode e deve fazer. Queridos, que eu quero te falar que não deixe de buscar ao Senhor, não deixe de se derramar ao Senhor, não deixe de pedir ao Senhor para Senhor, quebra a minha vida e faz de novo, molda a minha vida, Senhor. Não deixe, queridos, de encher a sua vida da presença de Deus, da presença do Espírito Santo. Não deixe de ler a palavra, não deixe de buscar, de jejuar, não deixe de buscar ao Senhor. Não deixe de alimentar da palavra, do louvor, porque o apóstolo Paulo ficou ali 1 ano e 6 meses. E o povo começou a esquecer e começou a entrar ali uma carnalidade. E onde a carnalidade entra, queridos, o povo começa a ter uma coisa que chama imaturidade espiritual. Olha o capítulo 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Quando as pessoas deixam de buscar ao Senhor, de se fortalecer, de se encher do Espírito Santo, de orar, de jejuar, a carnalidade entra. A imaturidade espiritual chega, né? A inveja entra, as obras da carne entra, a divisão entra. O povo ali estava em extrema divisão. Olha o que o povo diz, olha, o apóstolo Paulo diz no versículo 4, por que estão dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Querido, o povo ali, a carnalidade estava tanta que entrou uma divisão ali naquela igreja. O povo estava esquecendo de Jesus Cristo. Ele é o centro. Querido, nós temos os nossos mentores, pastores, líderes, mas, queridos, Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o nosso Senhor. Nós temos que ouvir a voz do Senhor a cada dia. E o povo estava ali, né? O apóstolo Paulo, não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais, pois quem é de Paulo e quem é de Apolo, senão ministros? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus, quem dá o crescimento é Deus. Queridos, não pode haver, né, as obras da carne, né, na igreja, não pode haver essas coisas. Nós temos que clamar para que a igreja venha a ser protegida. Nós precisamos encher nossas vidas da presença do Senhor, do Espírito Santo, né? Porque o povo ali estava divisão, a carnalidade. Eu sou de Apolo, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Queridos, nós não podemos de maneira nenhuma, né, achar que às vezes eu sou de uma determinada denominação e o irmão é de outra determinada denominação, que ele não é de Deus. Não. A igreja é uma só, a igreja é a igreja fiel, né? Existem duas igrejas, a igreja fiel e a igreja infiel. Placa não salva ninguém, nunca vai salvar, queridos. E o apóstolo Paulo adverte, pelo que, né, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Né? Deus, ele é o centro de todas as coisas. Deus, ele é o centro. A gente precisa, né, orar para que Deus retira a cada instante de nós esse espírito de religiosidade, né, essa divisão, né, queridos? Isso não pode entrar dentro da igreja, por mais que temos mentores, pastores, não, mas Jesus. Por mais que temos pastores, mentores, somos passíveis de erros, mas Jesus, ele nunca falha. E o apóstolo Paulo continua a dizer, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, né, é alguma coisa, mas quem dá o crescimento é o Senhor. E aqui no versículo 16 ele diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Querido, nós somos o templo do Espírito Santo. Né? E o Espírito Santo, ele habita dentro de nós.
Queridos, não podemos esquecer que o Espírito Santo está dentro de nós. Não podemos esquecer e não podemos deixar, né, que numa carnalidade venha entrar, né, na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. Nenhuma das obras da carne, queridos. Precisamos fortalecer o nosso espírito.